bora quebrar mitos do cannabis. Vamos fazer um café com os deuses canábicos. Ai, vai me cancelar antes de começar o vídeo. Mas enfim, vamos fazer um café com deuses canábicos. Vamos falar um pouquinho, quebrar mitos, quebrar paradigmas do cannabis. Eu sou muito fanática de quebrar paradigmas das coisas e o cannabis é uma das que eu mais gosto de quebrar. Para começar esse vídeo, para começar essa série de vídeos, que aqui vão ser vários episódios, vários capítulos, o que você quiser, já trouxe meu café, vamos falar de droga. De droga. Espero que... De droga. Como fazer o TikTok. Vamos falar um pouquinho do conceito de droga. Porque quando eu comecei a trabalhar com cannabis, e até hoje tem muito preconceito, porque falar, você trabalha com droga, não sei o quê. Só que o que é uma droga? Porque quando eu penso em cannabis, eu penso em entorpecente. Realmente é uma substância que não é liberada em todos os países. Tem alguns países que tem mais liberação que outros. No Brasil tem uma liberação que não libera o cannabis, libera o cânhamo, mas aí é a conversa para outra história. E a gente fala muito do conceito legal do que é uma droga, não do conceito médico. Porque se você for dentro da medicina, isso é uma droga, o café é uma droga, a água é uma droga, tudo é tóxico. Existe uma máxima na toxicologia, que seria o estudo das coisas que são tóxicas para o corpo, que qualquer coisa é tóxica dependendo da quantidade que você ingere. Então, se você toma muita água, vai ser tóxico. Dentro desse pensamento, tudo que a gente consome é tóxico. Eu acabei de postar um stories falando que eu tava comendo chocolate, que eu queria 1 quilo de um Kit Kat de matcha, que eu sou apaixonada. Tanto o matcha, quanto o chocolate, quanto o açúcar, quanto o leite que tá ali, vão ser tóxicos, dependendo da quantidade que eu comer. Se eu comer 1 quilo daquele chocolate, provavelmente eu vou ficar com uma caganeira ridícula. Porque aquilo é tóxico pra mim. Tudo é tóxico. O ar que a gente respira é tóxico. O oxigênio é tóxico. Você sabia dessa? O oxigênio é tóxico. Então, quando a gente fala de droga, a gente passa pro ramo legal, pra legalidade, pra jurisdição, pro que é contravenção, o que é crime. A gente não tá falando da lei da natureza, a gente não tá falando da biologia, a gente não tá falando da fisiologia da planta, da fisiologia do que a gente faz com aquela planta no corpo. Porque fisiologicamente falando, a gente produz algumas das substâncias que a planta tem. Por quê? Porque evolutivamente pra gente fazia sentido. Então eu só falo de uma planta ancestral, por isso que eu gosto de chamar planta dos deuses. Porque é uma planta ancestral, ela é tão velha na humanidade que a gente evoluiu pra comer ela, cara. Olha a loucura, olha que loucura, não tem nada, não tem outra planta no mundo que a gente evoluiu pra comer desse sentido. A gente criou, copiou as substâncias que a planta tem. A gente pensa no cannabis, quando a gente pensa em droga, na ótica do crime, na ótica do tráfico. A gente não pensa como planta, a gente não pensa como agricultura, a gente não pensa como remédio. A gente pensa dentro de uma ótica legal. E realmente, dentro da ótica legal, dentro das leis do Brasil, é uma planta que é criminalizada. Não vou nunca falar que não. Tanto que todas as fotos que vocês verem com alguma planta que eu tenho, a minha, não foi no Brasil. Todas as fotos que eu tenho de cultivo, de óleo, de tudo que eu fiz, foi fora do Brasil. Porque eu tinha uma lei que me amparava para fazer isso. Não vou ser idiota de fazer uma coisa que é uma contravenção, que é contra a lei. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar para você. A gente tem que lutar pela legalização, porque é uma planta dos deuses, realmente. É uma planta que ajuda muitas pessoas. É uma planta que, ela... É maravilhosa. E eu sei que parece muito papo de louco e tudo falar disso. E por isso que eu queria começar a falar sobre a planta do cannabis aqui, a desmistificar e falar um pouquinho de como a gente pode usar essa planta para várias doenças, como a gente pode usar, em vez de droga, como remédio. Porque eu não conheço, até hoje eu não conheci uma pessoa que fumasse recreativo, que usasse em festinha, que não mostrasse uma melhora significativa de algum rolê que ele tinha por dentro. Que foi exatamente assim que eu descobri que melhorava a minha dor crônica da endometriose, usando em alguma festinha. Que aí eu falei, caralho, mas toda vez que tem um rolê, eu melhoro da dor. Então, o que é droga? É mais droga o cannabis ou o álcool que eu tava bebendo? É mais droga o açúcar que eu como? É mais droga a outra planta? Que é uma droga? O que você considera uma droga? Porque é muito fácil a gente ser guiado pela ótica externa da legislação.
mas a legislação só existe porque a gente criou ela. Então, em que momento se perdeu o sentido da gente criar uma ótica que nos beneficie? Porque é uma planta que nos beneficia. Não é uma planta que move milhões e milhões e milhões de dólares no tráfico. Não é, cara. Existem drogas muito mais caras no sistema. Existem crimes muito mais difíceis. Existem tráficos de coisas que são muito mais caras e mesmo assim não são consideradas drogas, tipo cigarro. Esses dias foi preso um cara que trafica cigarro. E o cigarro é legal. Então, assim, quando a gente pensa em droga, quando a gente pensa em substância, quando a gente pensa em tóxicos, a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Mas isso é tóxico por quê? Por que o cannabis é tido nessa englobradura? E aí eu te dou um spoiler, mas depois a gente vai falar disso em outro vídeo. Não deixa de seguir aqui para você não perder o próximo vídeo do spoiler que eu vou dar agora. Que a gente tá falando da história do Brasil, a gente tá falando do racismo, a gente tá falando de outros temas que, como a planta chegou aqui, quem consumia essa planta, a gente tá falando de um colonialismo, de uma apagação de memórias, uma apagação da identidade do brasileiro. Então, quando a gente pensa muito em tóxicos, a gente pensa em droga, a gente pensa na história de como as coisas viraram o que elas são, a indústria farmacêutica e toda esse blá blá blá, a gente pensa nisso, a gente tem que parar um pouquinho e falar, ué, mas eu vou estar na vanguarda usando uma medicação que nem a vanguarda, né? Porque tem mais anos a gente usando cannabis do que usando qualquer outra substância ou planta na história da humanidade. A gente vai estar numa vanguarda para fazer o bem, ou a gente vai estar numa vanguarda que só segue umas diretrizes, uns guidelines que ninguém entende e não tem acesso no Brasil? O que a gente vai fazer? O que você vai fazer? Você vai abrir a cabeça e repensar o que é droga? Ou você vai seguir cego e mudo o resto da vida, sentindo dor, sentindo ansiedade? 1 milhão das doenças que o cannabis já provou que ajuda. Bom, quebrei alguns pratos, quebrei alguns copos, perigando o cancelamento, mas a gente tá aqui. Siga aqui o perfil. Eu sou médica, eu não me apresentei, né? Tudo errado o vídeo. Não me apresentei, eu sou médica canábica, eu tenho algumas pós em cannabis e algumas mais fazendo. Já produzi óleo, já fiz tudo que você quiser saber. Pode mandar uma DM, perguntar. Eu gosto muito de falar de cannabis, eu gosto muito dessa desconstrução dos paradigmas da sociedade. Então seja muito bem-vindo para poder seguir, conversar comigo e criar uma comunidade de pessoas que querem uma medicina integrativa de verdade.